Você não é preguiçoso. E no fundo, você sabe disso. Se fosse preguiça, você não teria essa sensação constante de peso no peito. Você não ficaria se cobrando. Você não estaria, agora, ouvindo isso com aquela mistura de raiva e alívio, como se alguém tivesse colocado em palavras algo que você tenta esconder até de si mesmo. A maioria das pessoas chama de procrastinação, mas o que acontece de verdade é outra coisa. Você sabe o que precisa fazer. Você até quer fazer, mas quando chega perto, algo em você recua. E esse recuo não é falta de caráter, é um mecanismo. Seu cérebro não falha. Ele tenta te proteger. Só que ele está te protegendo do jeito errado. Hoje você vai entender a mentira central da procrastinação. Você acha que adia porque não tem disciplina, mas você adia porque o seu cérebro lê liberdade como ameaça. E para provar isso, a gente precisa falar do que está por trás de toda a procrastinação real, dor. Vamos colocar isso em uma frase simples. O cérebro não evita esforço. Ele evita dor emocional. Se esforço fosse o problema, ninguém jogaria um jogo difícil. Ninguém treinaria pesado. Ninguém estudaria para concursos. Ninguém ficaria horas tentando resolver um problema que dá prazer quando é vencido. O cérebro aguenta esforço quando o esforço parece seguro. O cérebro foge quando o esforço parece perigoso. Não fisicamente, mas emocionalmente. Porque quando você pensa naquela tarefa importante, o cérebro não vê uma lista. Ele vê consequências. Ele vê a chance de falhar e confirmar aquela sensação antiga de eu não sou capaz. A chance de ser julgado, a chance de se expor, a chance de perder controle e, às vezes, a chance de dar certo e aí precisar sustentar um nível novo, sim. Dar certo assusta também, porque sucesso não é só vitória. É responsabilidade, é expectativa, é mudança de identidade. E se o seu cérebro aprendeu lá atrás que exposição dói, ele faz o que foi feito para fazer desde sempre, te afasta. Não com dor, com distração. E é por isso que você procrastina justamente as coisas que importam mais. Repara no padrão. Você consegue fazer tarefas pequenas. Você responde mensagens. Você resolve problemas urgentes. Você até trabalha, mas no modo apagando incêndio. Agora tenta começar algo que mudaria seu destino. Um projeto autoral, um plano financeiro sério, um estudo profundo à mudança de profissão. A decisão que você sabe que está atrasada. De repente, trava. Por quê? Porque tarefas grandes não ameaçam seu tempo. Elas ameaçam seu eu. A tarefa vira um espelho. Se você tenta e falha, o espelho diz, viu? Se você tenta e consegue, o espelho diz, agora sustenta. E esse sustenta é onde muita gente quebra. A procrastinação, então, vira um pacto inconsciente. Se eu não começar, eu não perco e também não preciso virar outra pessoa. Você não está adiando a tarefa. Você está adiando o confronto com a sua próxima versão. E aí acontece uma coisa curiosa. A procrastinação começa a parecer maturidade. Pessoas inteligentes raramente dizem, eu estou evitando. Elas dizem, eu estou me preparando. E isso pode ser verdade, por um tempo. Mas tem um ponto em que preparação vira anestesia. Você começa a pesquisar mais um pouco, ver mais um vídeo, montar mais uma planilha, organizar mais uma ferramenta, esperar o dia perfeito, esperar a cabeça ficar boa. Esperar o momento ideal nunca chega, porque o momento ideal é uma fantasia do cérebro. Uma desculpa elegante. Perfeccionismo é medo com roupa social. Você chama de padrão alto, mas muitas vezes é pavor de ser visto no começo, quando ainda está imperfeito. Então você adia, não porque quer relaxar, mas porque quer manter a imagem de competência intacta. Só que a vida não paga por imagem, a vida paga por execução. E quanto mais você adia, mais o cérebro aprende que adiar funciona. E aqui entra o loop químico. Esse é o circuito invisível. Você pensa na tarefa importante, seu corpo sente tensão. Você evita, a tensão cai. Você sente alívio, depois vem culpa. A culpa gera mais tensão. E para aliviar,
você evita de novo. Percebe? Evitar vira recompensa, porque reduz desconforto, e o cérebro aprende por recompensa. O alívio libera dopamina. Dopamina não é prazer. Dopamina é aprendizado do comportamento que trouxe alívio. Então o cérebro registra quando essa tarefa aparece, fugir resolve. Depois de repetido algumas vezes, você nem escolhe mais. Você só escorrega. E o mais cruel, você se culpa. Você acha que é defeito seu, mas não é defeito, é condicionamento. Só que o cérebro não faz isso para te destruir. Ele faz isso para te proteger. O problema é que proteção virou prisão. Seu cérebro tem uma missão, manter você seguro. E ele aprendeu que certas sensações são perigosas. Vergonha, rejeição, sensação de incompetência, sensação de perder controle, sensação de ser cobrado. É como um alarme que dispara quando alguém faz torrada. O alarme está funcionando, mas calibrado errado. Ele confunde desconforto do crescimento com ameaça real. Aí você vive uma vida meio travada. Você não desaba, mas também não expande. Você não falha feio, mas também não vence grande. E com o tempo, o preço aparece: autoestima corroída, sensação de atraso, comparação constante, raiva de si mesmo e um medo silencioso de chegar aos 40, 50, 60 e perceber que você só sobreviveu. Então, como você quebra isso? Não é com força, é com estratégia. Porque força de vontade é guerra, e guerra cansa. Força de vontade é enfrentar o cérebro no braço, mas o cérebro tem duas vantagens. Ele é automático, ele é antigo. Você promete: amanhã eu faço. Mas amanhã o cérebro acorda do mesmo jeito, no mesmo ambiente, com os mesmos gatilhos. E ele puxa o mesmo caminho curto, alívio imediato. A solução real é reduzir a ameaça. Você não vence procrastinação com mais coragem. Você vence com menos ameaça percebida. E como se reduz a ameaça? Transformando o grande em pequeno, e o pequeno em inevitável. E aqui está a arma que parece humilde, mas reprograma o cérebro à ação mínima. O cérebro entra em pânico com o grande. Escrever um roteiro completo. Começar um negócio. Organizar as finanças. Estudar sério. Isso soa como vida ou morte. Então você não vai atacar o grande. Você vai enganar o alarme. Regra: apenas 5 minutos. Não é para terminar. É para começar. Abrir o arquivo, escrever 3 linhas, separar um documento, fazer uma ligação, ler um página, dar o primeiro clique. O cérebro aceita porque parece pequeno. E quando você começa, algo acontece. A ameaça cai. O cérebro percebe. Não doeu. E cada vez que não dói, o medo perde força. A libertação não vem do grande ato heróico. Vem do pequeno ato repetido. Só que tem um detalhe. Se o ambiente continuar armado contra você, você vai perder de novo. Então vamos falar de ambiente. Você não vive do que você decide. Você vive do que está fácil. Se o celular está do lado, a fuga está do lado. Se a tarefa é confusa, o cérebro foge. Se você tem 1000 opções, você trava. Ambiente é o programador invisível. Então você cria fricção para o que te distrai e cria facilidade para o que te liberta. Celular longe, notificação zero, bloco de tempo definido. Tarefa já aberta. Primeiro passo pronto, tudo que você precisa na sua frente. Você deixa a ação quase automática. E de repente, o cérebro não precisa brigar. Ele só segue o caminho. E agora vem o ponto final: procrastinação não rouba só tempo. Ela rouba identidade. Cada vez que você adia, você reforça uma identidade. Eu sou o tipo de pessoa que não termina. Isso vai corroendo por dentro. E esse é o roubo real. Não é produtividade, é dignidade interna. Procrastinação é uma forma de desistência silenciosa. Porque você não diz eu desisti. Você diz depois. E depois é o cemitério das versões mais fortes de você. Mas aqui está a virada. O mesmo cérebro que aprendeu a evitar pode aprender a agir. Do mesmo jeito, por repetição. Uma ação mínima por dia.
Um começo sem drama, um ambiente alinhado, uma evidência pequena. Evidência vira crença, crença vira identidade, identidade vira destino. Aqui é o inspira a ação. E se hoje você entendeu que procrastinação não é preguiça, você ganhou algo maior do que motivação. Você ganhou a chave para se libertar do seu próprio alarme.